Você lembra às vezes quando você era criança e fazia alguma coisa errada, tipo pegar um doce antes do horário do almoço, alguma coisa que você não devia fazer e em vez de levar uma bronca, você ganhava um tudo bem, tá tudo bem do seu pai e da sua mãe, sabe? Aquela piscadinha cúmplice que eles te davam, tipo, dessa vez passa. Essa sensação de tá errado, mas tudo bem, ninguém precisa saber, é a mesma que a mídia brasileira transmite quando cobre alguns dos piores crimes já relatados no país. Quando a polícia executa um jovem negro e a manchete diz suspeito morre em confronto com a PM, existe uma cumplicidade nessa frase. Quando uma barragem se rompe, mata centenas de pessoas e o jornal chama de tragédia, existe cumplicidade. Quando uma ação policial deixa pilhas de corpos na periferia e o termo usado é fatalidade ou confronto com a polícia, também existe cumplicidade. Essa cumplicidade é o lubrificante moral que mantém a engrenagem da violência estatal girando sem atrito. A mídia brasileira, em sua maioria, atua como o pai que passa a mão na cabeça do filho quando ele faz besteira, fingindo que nada aconteceu. Desde a época da ditadura militar, o controle da narrativa é uma ferramenta essencial de poder. Nos anos 60 e 70, o Departamento de Censura Federal decidiu que podia ou não ir ao ar. As redações recebiam ordens diretas do governo e o silêncio era comprado com verbas de publicidade estatal. A Rede Globo, por exemplo, foi construída nesse contexto, com apoio e financiamento direto do regime. Enquanto estudantes eram torturados, a TV mostrava um milagre econômico. Enquanto o povo gritava nas ruas por liberdade, as novelas falavam de amores impossíveis e finais felizes. Era o pão e circo televisivo em HD analógico. E não pense que isso acabou com a redemocratização. A diferença é que agora a censura é econômica, não estatal. Quem paga as contas das emissoras são os mesmos conglomerados empresariais responsáveis pelas tragédias que elas noticiam. Como a Vale, por exemplo, responsável por Mariana e Brumadinho. Palavras são armas, e o jornalismo sabe usar elas muito bem. Tragédia, acidente, confronto, fatalidade são termos que funcionam como anestésicos linguísticos, amortecem a indignação, suavizam a violência e tornam o crime aceitável. Quando o noticiário diz homem com passagem pela polícia é morto em operação policial, o que ele está realmente dizendo é você não precisa se importar, porque esse corpo ele já era culpado. Quando o jornal diz barragem se rompe em Minas Gerais, apaga-se toda a cadeia de decisões corporativas e omissões que tornaram aquele desastre inevitável. E quando diz intervenção policial termina com mortes, omite que cada bala tinha um alvo social muito bem definido. Não são erros de linguagem, são estratégias narrativas, projetadas para proteger quem tem poder e criminalizar quem não tem. Hoje, a mídia não precisa mais censurar opiniões. Basta criar o simulacro do debate. Dois comentaristas que discutem acaloradamente na TV, cada um defendendo um ponto de vista distinto, mas ambos acabam dizendo a mesma coisa, que a desigualdade é um problema, mas é um problema muito complexo. Que o racismo existe, mas que é também um problema complexo. Às vezes que o Estado erra, mas os acertos precisam ser evidenciados acima de seus erros. É esse teatro da pluralidade, onde todos fingem divergir enquanto concordam com o essencial, que o sistema que tá aí deve continuar como tá. Esse truque não é novo. Durante a Guerra Fria, a mídia ocidental transformou o anticomunismo em show de auditório. Nos Estados Unidos, o macartismo criou listas negras de artistas e jornalistas subversivos. No Brasil, o mesmo método foi reciclado. Quem criticava o capital era radical, petista, vagabundo. A demonização do pensamento crítico é uma das heranças mais persistentes da mídia de massa. Outro ponto essencial, a notícia é um produto, e como todo produto, precisa de público e de lucro. Isso significa que a miséria precisa ser espetacular, o sofrimento precisa ser estético e o medo precisa vender. É por isso que programas policialescos mostram corpos, tiros e perseguição em loop, porque o medo dá audiência, e a audiência dá dinheiro. Mas note a ironia. O mesmo canal que exibe o corpo fuzilado de um jovem pobre, no intervalo vende o financiamento da moto que ele nunca vai conseguir pagar. Esse ciclo se fecha com um sorriso e um slogan. A mídia brasileira, historicamente concentrada nas mãos de poucas famílias, Marinho, Frias, Mesquita, Tivita, é um dos exemplos mais claros de oligarquia comunicacional no mundo. E essas famílias não produzem informação, produzem consenso. Um consenso em que o trabalhador sempre é o culpado, o Estado é sempre o protetor que precisa ser enxugado, diminuído para ser mais eficiente, e o mercado é sempre quem tem a solução final.
A grande mídia cumpre, com eficiência cirúrgica, seu papel na luta de classes. O de conciliar, fazer o trabalhador acreditar que seu inimigo é o outro pobre e não o patrão. Que o problema da violência é o bandido, não o modelo econômico que fabrica o desespero. Que corrupção é o que o político faz, não o que o banqueiro planeja. Que desigualdade é destino, não projeto. Ou seja, a culpa é sua pelo seu fracasso. Ao suavizar o discurso, ao disfarçar os conflitos, a mídia é o cimento ideológico que mantém o edifício do capitalismo em pé. Ela transforma crimes em tragédias, massacres em acidentes e a injustiça em pauta de domingo. E o que a gente pode fazer diante disso? Não existe saída fácil para essa pergunta, mas existe consciência. Saber que toda manchete é um recorte, que toda narrativa tem dono, que toda câmera aponta para algum lado e ao apontar para um lado, deixa outro na sombra. Cabe a nós criar outros focos de luz. A internet abriu brechas, pequenas mas reais. Canais independentes, coletivos de mídias, podcasts, veículos populares. Eles não competem em verba, mas em verdade. Enquanto a mídia tradicional continua vendendo versões higienizadas da realidade, quem vive a realidade tem falado por si. E qual que é a conclusão desse monólogo de hoje? O papel da mídia nunca foi apenas informar, sempre foi formar opinião, comportamento, moral e ideologia. E quando a imprensa decide que um massacre é tragédia, que um crime é acidente, que uma execução é troca de tiros, ela está escolhendo um lado. Chamar crime de tragédia é cumplicidade. E talvez o primeiro passo para mudar alguma coisa seja aprender a chamar as coisas pelo nome certo. Tragédia é o país achar casos como Mariana, Brumadinho ou as, entre muitas aspas, operações policiais na periferia, tanto aqui na Baixada Santista em São Paulo, quanto a que teve recentemente no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. Tragédia mesmo é achar isso tudo normal.